Bom, gente, falando um pouquinho agora sobre uma terceira forma de permutar, que é a circular, ela tem esse nome, né, permutação circular, então vai ser fácil de você identificar quando você vai ter que usar a permutação circular, vai ter algum elemento que vai te remeter a um círculo. O máximo, e é assim, dificilmente aparece esse máximo, né, que pode aparecer nessa sua forma de identificar, pode aparecer, por exemplo, pessoas que queiram se dispor ao redor de uma coisa que seja simétrica, por exemplo. Pode ser uma mesa, mas não uma mesa redonda, uma mesa quadrada, mas ela não deixa de ser simétrica, né? Bom, então a permutação circular ela vai ter essa vantagem de, caso apareça, vai ser muito provavelmente bem fácil você achar que é de fato circular, porque tem algum indício muito forte. Agora, quanto à importância, eu já acho que ela já está numa outra prateleira. Eu acho que a simples e a com repetição são as duas principais para você sair da aula de hoje sabendo. A circular e a com ordem pré-determinada, que são as duas próximas, essas não, acho que essas você tem que saber, mas assim, não é algo fundamental, beleza? Então eu vou propor a seguinte situação para a gente só rapidamente comentar e já ver um exemplo. Imagina que você tenha 3 pessoas que queiram se dispor ao redor de uma mesa, né? 3 cadeiras ao redor de uma mesa. Então essas 3 pessoas eu vou chamar de A, B, C, né? Que insensato que eu sou, chamar essas pessoas de A, B e C. Mas, em teoria, muita gente poderia pensar assim, eu vou usar o PFC, tem 3 vagas, né? Então vou fazer aqui um 3 vezes 2 vezes 1, e isso aqui vai dar 6 possibilidades. Será que é isso? Vamos ver. Eu pensei no seguinte, eu vou colocar aqui assim, A, B e C, e vou propor algumas coisas para a gente construir junto. Acho que assim pode ser mais interessante, bom que a gente, né, faz algum tipo de exercício mental. Olha só, A, B e C estão aqui dispostos. Aí agora, imagine que eu troque todo mundo de posição no mesmo sentido. O que eu quero dizer no mesmo sentido? Tipo, no mesmo sentido pode ser quanto ao horário, né? Ou seja, o A vai para o lugar do C, o C do lugar para o B e o B para o lugar do A. Então, o A para o lugar do C, aqui então vai ser quem? Vai ser o B, o A foi para cá e aqui ficou o C. Eu te perguntaria o seguinte aqui. Cara, essa configuração ela é igual ou distinta dessa configuração? Essa pergunta, quando eu faço, ela é meio polêmica, assim. A galera costuma cada um vai para um lado, assim. Cara, é a mesma configuração. Sabe por quê? Porque a posição que vai importar aqui não é simplesmente ter mudado de lugar, e sim a posição comparada, relativa a alguém. E você pode meio que pensar assim, compara 2 pessoas aí, pega pelo menos 2 pessoas, porque também tem a posição relativa entre 3, né? Formar um triângulo ou não. Ou formar um quadrado, enfim, triângulo aqui porque tem 3 pessoas. O que eu quero dizer é que, por exemplo, em relação ao A, o B estava à sua, né? O B estava à sua esquerda e o A à sua frente. Desculpa, o B à sua esquerda e o C à sua frente. Cara, eu não sei se você consegue perceber, mas acho que isso aqui continua valendo, né? Se você imaginar que o A está aqui, o B continua à sua esquerda e o C continua à sua frente. Não teve alteração, né? Então, assim, o A ele não mudou em relação ao C nem ao B. Justamente por quê? Porque a gente mudou todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo sentido, né? Então, por exemplo, se eu fizesse isso aqui novamente, no mesmo sentido, eu não sei se você consegue reparar, parece que a configuração vai mudar, né? Porque, de fato, a nível de posição, o C está numa terceira posição, de fato, né? Ele não está nem mais à direita nem mais lá em cima, ele está à esquerda aqui. O B já está lá na direita e o A lá em cima. Mas repara, em relação ao A, quem é que está à esquerda? O B. Em relação ao A, o C está à sua direita. Aqui a gente está vendo de frente, né? Mas em relação ao A, olhando de cima, o B está à esquerda e o C à direita. Sacou? Então o que eu quero dizer é que, nesse caso, a cada 3 dessas, né? Cada 3 casos desse, na verdade, produziu um mesmo caso, né? Não teve diferença entre eles. Porque uma regra que a gente tem na permutação circular é que, assim, 2 permutações circulares são distintas se e somente se as posições relativas entre pelo menos 2 de seus elementos forem diferentes. Isso não ocorre aqui, né? Não são diferentes. São iguais, exatamente iguais. Vou colocar mais um exemplinho aqui, não vou me aguentar. Vou colocar agora o A aqui em cima, o B e o C. Beleza? Tá. Quer ver? Vou colocar o B aqui. E aqui eu vou colocar o C. Só para inverter com aquela que já tá ali no final. B e C. Pra você não achar que é a mesma coisa. Vou girar todo mundo aqui. Essa primeira é uma configuração diferente da de cima, né? Vocês concordam comigo, pelo menos. Essa configuração ABC é diferente dessa, né? Porque o A, em relação ao A, o B tá à esquerda e o C à direita. O B tá à esquerda e o C à direita. E aí? Será que essa configuração é diferente? Vai pensando nisso. Bom,
porque em relação ao A, o C está à esquerda. Tudo bem agora? Viu que é diferente? Em relação ao A, o B está à esquerda, em relação ao A, o C está à esquerda. São relações são distintas. E se eu trocar? E se eu girar todo mundo no mesmo sentido? Bom, o B vem para cá, o C sobe e o A desce. Bom, compare esses dois agora. Compare esses dois. O C está à esquerda e o B à direita. Mas agora uma comparação mais interessante. Compare esses dois são iguais? A princípio não, mas vamos ver de verdade? Cara, em relação ao A, o C está à esquerda e o B à frente ou à direita. Em relação ao A, o B está à esquerda. Já mudou, né? Então, são configurações distintas, S e S. Mas S e S são iguais, tá? Então, as configurações, eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, né? Se a gente muda no mesmo sentido, elas produzem uma mesma, né? Elas têm que mudar, as posições relativas entre os elementos devem mudar. Só para a última aqui. Então, aqui ficaria o C, aqui o A e aqui o B. Essa sim essas três significam a mesma coisa. Então, a gente vai ter o seguinte, se liga. Pensando no número de casos, esse número de casos não vai ser 6, né? Que seria o 3 fatorial lá de cima, né? 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Teoricamente seriam 6 possibilidades, mas eu acho que não são, né? Porque das 6, na verdade, a gente aproveitou 2, né? Só 2, de fato, são. Então, vamos ver isso? Cara, a cada 3, a gente, de fato, só aproveitou um caso. Então... E com 3 fatorial? Né? A cada 3, eu aproveitei 1. E com 3 fatorial, quantos casos eu aproveitaria? X. Esse x ele vai acabar sendo 3 fatorial sobre 3. Já a gente fala sobre essa fração, mas isso aqui vai dar pra gente? Vai dar 2 fatorial, que é 2. Tu entende por que isso aqui deu assim? É que eu tava com pouco espaço, eu vou fazer aqui em cima. Ó, 3 fatorial 3 é porque ficou assim na real, se liga. Eu fiz um 3 vezes 2. E aí, por mais que embaixo não tenha fatorial, eu já abri o 3, né? Fatorial e aí, em 3 vezes 2. Aí 3 corta com 3, ficou só 2 fatorial. Foi por isso. Mas eu queria aproveitar-me dessa fração e falar sobre a permutação circular. Porque, na real, a permutação circular é o quê, rapaziada? A permutação circular de N elementos, você não precisa gravar nada disso aqui que eu fiz agora. Se você quiser gravar mesmo sobre permutação circular, você tem que gravar só essa simples fórmula. Porque, na real, a permutação circular vai ser sempre assim. N fatorial, ou seja, o número de elementos acompanhado do fatorial dividido por N. É porque, na real, sempre o número de elementos, a permutação entre eles vai produzir um único caso quando for circular, né? Se a gente, por exemplo, tivesse uma mesa e 4 cadeiras, a gente ia perceber que a cada 4 permutações, né? Imagina que tivesse mais um lugar aqui embaixo, aí fosse A, B, C, D. Se eu trocasse no sentido horário também, cada troca dessa produziria o mesmo caso. Então, sempre que você tentar permutar nesse sentido, né, dessa forma, você vai acabar inutilizando esses casos. Tem que permutar individualmente ou na dupla, não todo mundo no mesmo sentido. Então, a fórmula de circular seria N fatorial sobre N. Ou, que é o que a gente fala de N menos 1 fatorial. Tá? N menos 1 fatorial é porque você faz esse mesmo procedimento que você fez aqui em cima, faz aqui embaixo. Aí ficaria N vezes N menos 1 fatorial. Aí corta N com N. Então, por isso que você tem essa fórmula aqui. Eu acho que não é importante, como eu disse, como as outras, né? As anteriores. Mas ainda assim, galera, tem questão aí pra gente treinar. Isso não falta nunca, né? E espero que você treine uma ou duasinha pra isso aí fazer sentido, tá? Dá uma afiada porque pode aparecer, mas não cai tanto, como eu disse pra vocês antes. Valeu?